Então vamos fazer, convidamos a todos para nos unirmos em comunhão de pensamentos e objetivos para facilitar esse aprendizado. Agradecendo ao Criador da vida pela oportunidade que nos tem dado de conhecermos a ciência espírita e agora a ciência do magnetismo. E todos os recursos e bênçãos que a Divina Providência nos disponibiliza para usufruirmos enquanto estagiamos nesse plano. Que possamos, nesta manhã, tirarmos bom proveito destes conhecimentos a nosso e em favor dos necessitados que acorrerem aos serviços de magnetismo para o alívio de suas dores, suas aflições. Possamos utilizar nosso conhecimento e as nossas mãos no alívio do sofrimento, seguindo as recomendações do Divino Mestre, para que fôssemos e curássemos os enfermos, os caídos, os aflitos do caminho. Então, com as bênçãos do Mestre, iniciamos esse nosso encontro, esta aula com o nosso companheiro Rogério. E muita paz, muito aprendizado para todos. Um grande abraço fraternal magnético. Passamos então a palavra ao companheiro Rogério. Bom dia a todos. Essa primeira etapa, então, vai até às 9h30, né? Teremos o intervalo e depois prosseguimos até às 10h30. Vamos dar sequência à nossa aula iniciada no nosso último encontro. Estamos vendo o capítulo 6º, né, do livro Magnetismo Humano, do Jacob Mello. Havíamos visto, né, sobre a palavra do Mestre Jesus quanto às possibilidades que temos agora, né, diante do mandamento dele, que podemos fazer coisas maiores do que ele fez, né? Então ele fala em João, capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vimos das ciências irmãs, né, o espiritismo, que vai estudar o espírito, né, e o magnetismo vai estudar os fluidos. Eu estou repetindo só rápido, porque isso foi falado na aula anterior, até chegarmos ao slide que paramos para, então, começarmos a matéria nova dessa aula. Vimos também que a vontade, né, é necessário conhecimento, mas, além de tudo, tem que ter a vontade, né, tem que ter o bom ânimo. Eu acrescentaria aqui, sobretudo, amor pelo próximo, porque é uma obra de caridade, isso que fazemos, né? Ao auxiliar o próximo nas aflições, né? E no alívio das suas dores. O magnetismo vem como uma ferramenta para auxiliar aquele necessitado. Vimos que de Deus, então, vem o fluido cósmico, né? A matéria primitiva, e também vem o princípio inteligente, que seria o espírito. Então, do fluido cósmico vem todas as matérias. E do princípio inteligente, os espíritos. Como vimos antes, então, o espiritismo vai estudar, então, os espíritos e o magnetismo vai estudar o fluido, ou seja, todas as matérias. Das matérias mais densas, a que temos contato, né, até a menos densa. Deus como Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento, e na revelação do Mestre Jesus veio como Deus Pai, né? Deus Pai e a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, o Espírito ele vai agregar, né, em torno de si
o fluido, que é a matéria densa, e vai agregar também o fluido como matéria menos densa, que é o perispírito. E temos que ter em mente que quando nós falamos em fluido, é matéria. E energia, essa é uma propriedade dessa matéria, né? Devemos estar atentos, mas às vezes nós vamos verificar em algumas doutrinas, né, alguns livros, que o nome fluido e matéria às vezes se confundem, né? E até em renomados escritores espíritas, né, há uma certa confusão. Estou estudando. Eu vou pedir para que atentem ao microfone desligado para auxiliar aqui na ministração, por favor. Verifiquem se os microfones estão desligados. Eu só desliguei a mangueira. Para tomar. Continuando, então, aqui sobre perispírito. Corpo fluídico do perispírito. É uma matéria também, uma matéria, né, mais fluida, né, não tão densa, né, uma matéria mais sutil, na verdade, né, uma matéria de outra dimensão, está em outra dimensão, mas ainda é matéria, porque não é espírito. No mundo, ou é matéria ou é espírito, né? Então, o perispírito ainda é matéria. Vimos também que no Livro dos Espíritos, na questão 424, os dizeres, a resposta dos espíritos quanto à possibilidade, né, de doação de fluidos para pessoas que estão, né, necessitadas em sua saúde. Até pessoas que estarão próximo à morte, né, poderiam ter uma restituição, né, da sua vida com uma doação de fluidos. Bom, podemos doar fluidos e recebemos. A doação e o recebimento de fluidos, vimos que acontece no nosso dia a dia, né? A partir de uma conversa, a partir de uma simples aproximação, né? A partir de um olhar ou até mesmo de um abraço, né? Há essa troca de fluidos. Fluidos entre os ambientes, você entra no ambiente, quando a pessoa entra num ambiente, né, pesado, que fala que pesado, mais denso, né, a gente sente a influência desses fluidos em nós, né? Assim como nós nos aproximarmos de pessoas, né, que nós falamos alto astral, né, de boas vibrações, né, bons pensamentos, a gente também tem uma diferenciação dos fluidos recebidos. E vivemos mergulhados em um mar de fluidos, né? Tudo que nós vivemos, em tudo que nós vivemos, nós temos fluidos, então, constante em nossa volta. Fluido, então, é a matéria desconhecida, é uma matéria imponderável, uma matéria que a ciência ainda não conseguiu alcançar, né, não conseguiu mensurar, não conseguiu medir ainda essa matéria. Então, fluido é essa matéria desconhecida que é a própria matéria que nós estudamos, né, o objeto que estudamos na ciência do magnetismo. Bom, do fluido cósmico nós podemos absorver, nós podemos doar, né, através dos nossos centros vitais, nossos centros de forças. E esses centros estão no nosso perispírito e fazem comunicação com o nosso corpo físico. Nós podemos absorver os fluidos através da respiração, da alimentação, da água, né? Então, tudo que é processado, né, tudo que é ingerido, né, pelo organismo, né, através de alimento, através da água ou através da respiração, é processado, transmutado, transformado em fluido e disponibilizado, né? O Sol também é uma fonte de fluidos. Bom, nós absorvemos os fluidos, nós os transformamos, nós acumulamos, nós os consumimos, nós usinamos e nós emitimos os fluidos.
Usinar, então, é mobilizar os fluidos, é transformar esses fluidos em energia vital, né? Lembre que energia é uma característica, né? Uma propriedade, desculpe, uma propriedade dos fluidos. Então, se eu absorvo fluidos por alguma daquelas mobilidades, alguma daquelas, né, formas, que é a respiração, a alimentação, né, o beber, o se disponibilizar ao sol, né, estar ao sol, né, eu transformo esse fluido em energia vital e, através do meu centro de força, eu posso fazer essa doação, né, manifestando através da minha vontade. Então, nós temos aqui a nomenclatura, o neologismo, né, que o Jacó utiliza em sua obra Magnetismo Humano, a palavra usinar. Nós vamos ver muito essa palavra durante o livro, né, durante a leitura, durante esse curso. Usinar, então, seria transformar, mobilizar, né, transformar esses fluidos, né, que estão latentes em nossos corpos, né, transformá-lo em uma energia vital que poderemos doar, né, através da nossa vontade ao irmão necessitado. Constituição do ser. O desencarnado, ele vai ter o espírito e o perispírito, né? O ser encarnado, somando ao corpo físico, vai ter o espírito, o perispírito e agora o corpo físico. Então, lembrando que o corpo físico e o perispírito são constituídos de fluidos. E o espírito é o princípio inteligente que havíamos visto. Bom, eu creio que paramos aqui na nossa aula anterior. Corremos um pouco para podermos alcançar esse ponto, que foi, né, o nosso último ponto da aula anterior. Vimos aqui, então, os principais centros vitais, os centros de forças, ou em algumas outras escolas, doutrinas, né, nós vemos falando sobre chakras. Comumente é apontado 7, né? Mas há escolas que falam em 10, né? Há escolas que falam em 32, há escolas que falam em mais de 80 mil. Então, vamos nos ater, a princípio, esses 7 centros vitais, esses são os principais. O coronário, que fica na alto da cabeça, o frontal, que fica no meio da testa, o laríngeo, que fica na altura da garganta, o cardíaco, que fica em cima do coração, né? O gástrico, que fica no estômago, o esplênico, que fica no baço, ao lado, então, do estômago, e o genésico, que é na parte, né, genital do paciente, do assistido. Temos aqui, então, o centro coronário, o centro cerebral, colocou como cerebral, mas é o que a gente chama frontal, né? Esse nome cerebral não é utilizado. O laríngeo, o cardíaco, o centro gástrico, o centro esplênico e o centro genésico. Esses centros de forças vão ser as portas que nós iremos trabalhar no magnetismo. São através deles que nós estaremos doando e absorvendo os fluidos para o trabalho, né, da assistência ao irmão. Então, acontecerá que alguns centros vitais poderá estar com muitos fluidos, e nós falamos em congestionados, né? Está com muito material para ser processado e ele não está conseguindo dar vazão àquele material, né? Aquela matéria que foi colocada ali, aquele fluido, né? De alguma forma, ou no dia a dia, ou mesmo, né, nas suas próprias ações. O paciente pode, em um pensamento muito acelerado, ele pode acumular, né, no frontal, no centro de força frontal, muito fluidos e começa a ter ansiedade, começa a ter perturbação do sono,
Começa a desarmonizar todo o seu organismo. Também podemos ter, falamos em depleção, que seria ausência de fluidos, ou então pouco fluido, que seria o necessário, o normal, né, o nível normal em cada um dos centros de forças. Se temos no centro gástrico, né, a exemplo do centro gástrico, pouco fluidos, a gente verifica que o estômago não estará funcionando adequadamente. Ele estará um estômago preguiçoso, passando a uma indigestão, né, podendo ocasionar, né, uma doença ou até mesmo um desarranjo, né, em todo o seu organismo. Aqui vemos também algumas figuras, né, em que o centro de força na parte da frente, eles têm comunicações também com o seu, chamamos de reverso, né, ou refluxo. Então, temos na frente os centros e as suas correspondentes, os seus correspondentes na parte também das costas, do dorso. Centros vitais, então, são poros perispiríticos. Eles servem de comunicação entre os fluidos que nós estaremos recebendo, né, no nosso corpo perispírito e podem ser alcançados pelo corpo físico. E através dos quais, então, o corpo respira fluidos das dimensões do perispírito. São campos mento-eletromagnéticos. Nós devemos lembrar que o coração é uma bomba, né? E como uma bomba pulsante do nosso sangue, ele transmite eletricidade, né? Há um certo campo elétrico em volta do coração. Isso é normal porque a fricção, né, que acontece com os batimentos cardíacos, ele gera essa eletricidade. E o magnetismo, né, em termos físicos, é a parte cerebral. Então, quando se fala que nós temos um campo mento-eletromagnético, é uma junção do que é o campo, né, mental, né, o campo do nosso cérebro, né, que é o magnetismo, e a eletricidade também produzida pelo coração, com a própria fricção do sangue, né, sendo bombeado nas veias. Então, pelos centros vitais, nós temos a captação e a exteriorização dos fluidos. Centros vitais, eles desempenham função de captação, interligação, transmissão e usinagem de fluidos. Né, o formatos de cone. Eles se abrem ou para frente, né, ou como nós vimos na figura anterior, também tem o seu correspondente às costas. Colhem fluidos externos, uma função centrípeta, e exteriorizam também uma função centrífuga. Logo depois, eu vou disponibilizar em nosso grupo dois vídeos com umas imagens uns vídeos bem interessantes, bem didáticos, para termos essa visão de como se dispõe os centros vitais no nosso corpo, desde as posições, os seus correspondentes fluxos ou reversos, né? E a forma como ele gira, né? Em forma centrípeta e em forma centrífuga. Então, se ele está girando em forma centrífuga, ele está exteriorizando esses fluidos. Se ele está então, girando numa função centrípeta, né, ele está, então, acolhendo esses fluidos. Então, nós vemos que ele roda de um lado e de outro. Na maioria das vezes, nós falamos que ele gira em torno, né, em sentido horário, né? Mas há sempre um correspondente para ele expulsar e recolher os fluidos existentes, né, disponibilizados em torno de nós. Os movimentos circulares são movimentos em rede moinho. Nós vimos que são formatos de cones.
Então, devemos ter em mente que são como redemoinhos, né? E girando em sentido horário. As mãos afastadas do vórtice, né, desse redemoinho, nós falamos que são efeitos calmante. E as mãos mais próximas, efeito ativante. A partir desse ponto do livro, o Jacó vai começar a falar de alguns conceitos que são necessários para termos conhecimento para o próximo capítulo, que o capítulo será o capítulo de técnicas, né, aplicadas ao magnetismo. Então, quando nós aplicamos, por meio das nossas mãos, né, fluidos em determinado centro vital, centro de força, chakra, se eu estou aplicando mais próximo, né, a esse centro, né, 10 centímetros ou menos, a gente fala que é o efeito ativante. E se eu estou aplicando de uma distância um pouco maior, a partir de 25 centímetros, nós teremos o efeito calmante. Então, o fluido pode ser aplicado, né, no efeito ativante próximo ou no efeito calmante um pouco afastado. Esses também são várias camadas que poderiam ocorrer além dessas distâncias, né, dessa distância de 10 ou acima de 25. Podemos fazer também aplicações em camadas e que algumas patologias muito mais requeridas do que ficar somente em uma única posição. Centros vitais, em resumo, por André Luiz, o espírito André Luiz. Nas obras Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade, nós vemos ele falar bastante, né, de forma detalhada, os centros de forças e como eles se comunicam, né, no perispírito e no corpo. Eu creio que seja o capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, a primeira parte, que é interessante nós termos essa leitura, porque é uma visão já do outro lado de como, né, isso se apresenta. Nem todos temos a visão, né, a clarividência, né, de termos essa né, a visão de um centro de força, como é que ele se apresenta. Algumas pessoas têm e nos auxiliam bastante, né, com as indicações necessárias para o tratamento daquela pessoa específica que está ali sendo atendida. Então, os centros de forças, né, eles se apresentam, como vemos agora na figura, como um cone, como um redemoinho, né? Temos o centro de força, nessa gravura, o centro de força coronário, e o centro frontal e o centro laríngeo. Essas fotos, são fotos do próprio livro. Ao final do livro, existem algumas fotos do próprio Jacó Mello, o autor, e essa aqui eu creio que seja a sua esposa, né, auxiliando na ilustração também do livro. O primeiro centro de força a ser estudado seria o coronário, né? Ele fica, então, ao alto da cabeça, como nós vimos, com a sua saída para cima. É dele que vem, então, né, os fluidos mais sutis, né? Eles têm uma alta frequência, ele gira muito mais rápido, né? E tem os poros extremamente finos. Devemos ter em mente que são como se tivesse uma peneira, né? E se nós colocarmos uma matéria muito grossa ali, ela não vai passar, ela vai ficar retida. Ela só vai aceitar uma matéria muito mais fina, né? Então, o centro de força, no alto da cabeça, que é o coronário, com o vórtice para cima, né, para o alto, ele vai somente absorver os fluidos, né, mais sutis, os fluidos que vêm do alto, pela alta frequência que ele gira. Ele tem o papel de supervisionar e comandar os outros centros vitais.
Ele orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial do encarnado e do desencarnado. O psiquismo também e as emoções são comandadas pelo centro coronário. O sistema nervoso, o endócrino, todos esses sistemas, quando nós vamos trabalhar, né, temos que ter em mente que ao trabalhar com um paciente que tenha problemas emocionais fortes, né, ou mesmo com problemas no sistema nervoso, né, os nervos inflamados, os nervos, né, com uma resposta muito ativa, né, aí a gente pode trabalhar no sistema coronário, né. Agora, a gente não pode congestionar muito ele, não pode doar tanto, né, ele congestiona com os fluidos mais densos. Por vezes, ao tratarmos o paciente, né, nós verificamos que se houve muita doação no centro coronário de fluidos, ele vai, e não houve uma dispersão correta, né, ele vai ter aquele centro congestionado. E essa congestão de fluidos, ele pode ocasionar dores de cabeça. É sempre bom, antes de terminar a sessão, perguntar se o paciente, né, se o assistido está com algum desconforto, alguma dor de cabeça, né? Às vezes a pessoa fica tonta também depois de uma sessão, porque houve doação de muitos fluidos, né, mas não houve uma dispersão. Então, esse centro coronário, o centro coronário alto da cabeça, ele é muito fácil de congestionar. Então, deve haver uma certa doação, mas não exagerada, né, no centro coronário. Deve ter muito cuidado ao fazer a doação nesse centro de força. O próximo centro é o centro frontal. Ele fica no meio da testa, né? No meio da testa, nós estamos estudando os 7 principais centros vitais. Mas na testa ainda tem outros 4 centros vitais, né? Então, esse é o centro frontal que nós vamos estudar. Eles estão bem próximos um ao outro, né? E no final das contas, eles se unem nesse centro vital. O centro frontal, ele não é o terceiro olho, como se fala. O terceiro olho fica entre né, o centro vital chamado terceiro olho, né, que é um centro também importante, mas não está sendo estudado agora. É um centro que fica entre as sobrancelhas. O centro frontal, ele fica um pouco acima do terceiro olho, desse terceiro olho, né, que é chamado esse centro vital. Então, o centro frontal, ele fica na testa. Ele vai comandar a parte dos olhos e uma parte também dos ouvidos, né? Parte dos ouvidos, do ouvido interno, no caso. Então, quando nós estamos trabalhando com um paciente, né, que está com problemas ou nos olhos ou nos ouvidos, na maioria das vezes labirintite ou alguma inflamação interna, nós trabalhamos no centro frontal. É um centro também com alta frequência, né? Então, o centro frontal, aqui também chamado cerebral, ele fica na testa, ele fica próximo ao terceiro olho. Ainda não é o terceiro olho, né? Vimos que o terceiro olho, então, ele fica entre as sobrancelhas. É um centro também de alta frequência. Ele tem inter-relação com o coronário, né? E com os outros. Ele vai ter uma inter-relação no sentido de que algumas patologias, né, nós vamos ter que trabalhar em conjunto com outros centros vitais. A exemplo, se nós vamos trabalhar uma pessoa que está com problemas, né, nos olhos, né, alguma enfermidade, alguma patologia ocular, né, nós trabalhamos conjuntamente tanto o centro frontal quanto o fígado da pessoa. Né, o fígado está muito relacionado a problemas oculares. Então, vamos ver também essas outras inter-relações que o coronário vai ter com outros centros de força no auxílio ao tratamento de diversas enfermidades, diversas patologias.
O centro frontal, ele vai administrar o sistema nervoso, o sistema endócrino, o psiquismo, a intuição pineal e a hipófise. Quando nós também vamos trabalhar com pessoas que estão com, né, o sistema nervoso comprometido, né, nós trabalhamos através do centro frontal, tanto na parte, né, da testa, como também podemos trabalhar esse mesmo centro frontal, né, através das nossas têmporas, ao lado da cabeça. Então, se eu estou com um paciente sendo tratado no seu sistema nervoso, né, eu tenho que ter em mente que um dos centros, o centro frontal, vai ser um dos principais a serem trabalhados para auxiliar no alívio das suas dores, no alívio da sua patologia. Ele governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, da visão e da audição. As atividades das glândulas endócrinas também são governadas, são comandadas através desse centro frontal. Vemos aqui tem também a regressão, progressão, dupla visão e hipnose. O centro frontal, ele é um centro também muito ligado à mediunidade, né? Através desse centro frontal, os médios, né, os médios também têm acesso a visões, né, espirituais, né, as visões dupla vista. Falamos de visões espirituais, mas na verdade são visões de matérias mais sutilizadas, né? Não falamos em visão do espírito, né, mas em matérias mais sutis, matérias que nos são apresentadas através de um desenvolvimento da mediunidade, né, focada no centro frontal. Nem todo tipo ou densidade de fluido deve ser aplicado sobre ele. Também, por ele ter alta frequência, assim como o coronário, ele não pode ter bastante doação de fluidos. Então, é necessário termos bastante atenção na doação de fluidos nessa parte. É muito sensível, tanto no centro coronário quanto no centro frontal, a doação de fluidos. Quando há uma doação de fluidos, deve haver também, com muita cautela, né, a dispersão desses fluidos, para que não cause tontura, não cause dor de cabeça, não cause algum incômodo, ou até mesmo agrave, né, a patologia do assistido, que o assistido veio tratar. Então, é um centro vital muito importante, o centro frontal, né? Ele pode causar um certo desconforto e perturbações psíquicas, como foi falado, e até mesmo dores, se forem aplicados muitos fluidos ali, sem a correta dispersão. O centro laríngeo, então, que fica na garganta. Vimos aqui a posição dele na figura ao lado, né? Fica bem na garganta. Também é um centro de alta frequência. São 3 centros de alta frequência que vimos, desses 7 que estamos estudando. Então, vimos, a princípio, o coronário, né, no topo da cabeça, o frontal, que fica na testa, né, e o centro laríngeo, que fica na laringe, na garganta, né? São centros de alta frequência. Ele vai controlar a fonação e a respiração. Também o centro laríngeo, o centro vital laríngeo, ele serve também na utilização da mediunidade, né? Ao exteriorizar a mediunidade, por vezes, o médium psicofônico se utiliza da fonação, né, para poder, então, exteriorizar a mensagem que é passada através do espírito acoplado. Então, é um centro de força também muito utilizado na mediunidade. Ele controla a fonação e a respiração, como vimos, né? Ele também está ligado aos tratamentos de inflamação, erupções de pele e cicatrização. Na maioria das vezes, quando se fala que há alguma inflamação no corpo
né, do paciente, digamos, ele está com uma inflamação no pé, né? Claro que nós vamos tratar o pé, né, de uma forma pontual, mas devemos também nos ater de tratar também o centro laríngeo, porque ele vai ajudar nessa desinflamação do pé que o paciente, nesse caso, está tratando. Então, nós devemos estar atentos que alguns centros vitais são específicos, né, para determinados tratamentos. Ele está ali próximo e governa, né, a glândula, tem controle da glândula tiroide e paratiroide. Então, processos esqueléticos e calcificação. Também quando nós estamos tratando pessoas com problemas, né, ósseos, é interessante o trabalho ali do laríngeo, no auxílio do tratamento. Pressão arterial, hipertensão também, né, devemos também nos ater a isso. Ele está ligado à vontade e à criatividade e à vocalização. Na depressão, a pessoa, o deprimido, ele deixa de se expressar, né? A gente pode verificar que a depressão, ele causa alguns sintomas e afeta os centros de forças próximo ao esplênico, que será estudado. Mas, nesse caso do laríngeo, o próprio paciente em depressão, ele está com pouco fluido ali, né? Ele não consegue estabilizar qualquer fluidos que estão sendo doados naquele centro de força. Então, ele não consegue também se expressar. Esse é dos sintomas, né, da depressão, a pessoa que fica calada e daí também fica ter constantes pensamentos suicidas, né, ideias suicidas. O centro de força laríngeo, ele também vai nos auxiliar no magnetismo aos sopros, às técnicas do sopro quente e sopro frio. Assim como podemos fazer a doação dos fluidos através das mãos, né, da palma da mão ou da ponta dos dedos, dependendo de cada um dos magnetizadores, no desenvolvimento, né, do seu desenvolvimento, ou sua característica própria, nós podemos também fazer a doação desses fluidos através de sopros quentes e frios, né? Para isso, nós devemos ter, como fala Jacó, muito cuidado, né, ao fazer essas técnicas, porque nós devemos estar preparados, né? Nós devemos ter uma vida, uma reforma íntima, né, muito mais aprimorada, porque eu não posso falar, né, ter palavras, né, palavras pesadas, né, palavrões, ter mania de falar palavrões, de fazer críticas pesadas, né, de depreciar o irmão, né, de uma forma contumaz, uma forma corriqueira, e chegar no tratamento querer fazer a técnica do sopro, né? Ou seja, o meu centro laríngeo, ele não está limpo, não está preparado e não vai servir de um canal limpo para que esses fluidos, né, que eu estaria aplicando através do sopro, né, chegue de uma forma mais limpa lá para o irmão, né, que estaria em tratamento. Então, é interessante nós termos atento a isso também nos outros centros de forças, nos centros vitais. O magnetismo, como ciência irmã do espiritismo, né, nos chama também a fazermos a reforma íntima constante. Eu gosto de repisar que tudo que nós fazemos com amor, né? Se eu quero ajudar o irmão, né, eu tenho que primeiro fazer a minha parte, me ajudando, fazendo a minha reforma íntima, para que eu seja um canal limpo, para que os fluidos que por mim passem, advindos dos espíritos amigos, né, cheguem de uma forma limpa também ao irmão ali necessitado. Então, se eu sou aquele que fuma, né, se eu sou aquela pessoa que esbraveja, que fala palavrão de uma forma corriqueira, né, isso eu vou estar, de certa forma, impedindo o uso do centro laríngeo
pela técnica do sopro, que seja quente ou frio. Assim também, quando nós estamos usando o centro de força, né, o centro de força frontal, né, devemos nos cultivar, nos ater, nos policiar a cultivar pensamentos também mais nobres, pensamentos positivos, para que isso facilite cada vez mais a técnica do magnetismo ao irmão. Bom, vamos então dos 3 centros de forças de alta frequência que nós vimos então o centro coronário, o centro frontal e o centro laríngeo. Vamos passar então para o centro cardíaco, que é o que fica bem no meio dos 3, né? Vimos então 3 para cima, o cardíaco vai ficar no meio, e vamos ver depois 3 centros vitais para baixo. O centro cardíaco, então, é um centro de média frequência, enquanto os de cima são de alta frequência, os centros cardíacos são de baixa e são de média frequência, e os centros abaixo vão ser de baixa frequência. Bom, ele vai dirigir a emotividade e os sentimentos, né? Novamente, vamos relembrar aqui que devemos também cultivar sentimentos bons. As emoções são normais de nós que estamos encarnados, né? Vamos passar raiva, é normal passar raiva, né? Alguma coisa vai nos trazer a raiva, mas devemos transformar essa raiva, né? Não devemos transformar essa raiva em um sentimento ruim, porque muitos dos magnetizadores, eles emitem os fluidos através, né, do centro cardíaco. Ele não é o principal a usinar os fluidos, mas ele vai ser o principal a doar os fluidos, porque nós doamos os fluidos através, na maioria das vezes, através das mãos, das pontas dos dedos, que estão interligados a essa região do cardíaco. Então, se eu estou, né, querendo me aprimorar, querendo fazer o melhor para o meu irmão, né, eu, por amor ao irmão e por amor a mim na reforma íntima, eu devo buscar cultivar sentimentos também nobres, sentimentos positivos, termos o cuidado para com isso, para podermos utilizar o centro cardíaco como um centro doador de fluidos no tratamento do magnetismo. Ele, como ele está no meio, ele é um centro que está de média frequência, ele pode adensar, né, o fluido, ou pode refinar também esse fluido. Então, os fluidos que vêm do alto da cabeça, do centro da testa e da garganta, né, eles poderão ser adensados pelos fluidos, pelo centro cardíaco e disponibilizados, né, doados para o irmão através das nossas mãos. Ao contrário, também pode acontecer de os fluidos advindos do centro genésico, do centro gástrico, do centro do esplênico, né, eles podem ser refinados pelo centro cardíaco para a doação. Né? O centro cardíaco vai trabalhar a circulação e a saúde cardíaca. Então, quando o irmão fala que o irmão necessitado ali, o irmão que está sendo atendido, fala que está com algum problema circulatório, né, o cardíaco é um dos centros que devem ser trabalhados. O timo é a glândula, né, endócrina mais próxima ali do centro cardíaco. Ele serve como sistema também imunológico. Então, ao tratar o centro cardíaco, eu também posso tratar, né, sobre a imunidade, né, do nosso paciente. Um paciente que está com carência de imunidade, né, está sendo afligido por alguma enfermidade onde a imunidade foi atingida, né, está em déficit e deixou as portas abertas para que organismos invasores atacassem o corpo do paciente, trazendo enfermidade, gripe, alguma outra
alguma outra enfermidade advinda de órgãos, né, de organismos estranhos, podem ser tratados também através do centro cardíaco. Eu vou fazer só uma complementação aqui também, que o centro cardíaco, né, como ele também ele trata muito da circulação, vamos ver que outros órgãos, outros centros cardíacos também tratam da circulação, ele vai servir muito para o tratamento de doenças onde há problemas de cartilagem, né? Onde a cartilagem ali já se fez deficitária, né? já diminuiu e está causando dor nas articulações dos irmãos, né? de algum irmão sendo tratado. Então, também é um centro de força muito requisitado quando se trata de inflamações, né, nas articulações. Centro gástrico. O centro gástrico é o centro que está no estômago, né? Ele está ali no epigástrico. Esse é o primeiro de baixa frequência. Então, vimos que os 3 primeiros, né, da garganta, da testa e do alto da cabeça são de alta frequência, o coração é de média frequência, o gástrico, que é no estômago, ele vai começar a ser o de baixa frequência. Ele está associado à digestão, à absorção e à armazenagem de alimentos. Ele está também sendo conduzido, né, sendo governado, sendo associado, melhor falando, aos órgãos não somente do estômago, mas também ao pâncreas, ao fígado e às adrenais. Se fala que é a mais comum usina fluídica, né, para preservação e exteriorização. Assim como eu falei anteriormente sobre o coração como um centro que exterioriza, né, o centro gástrico também é aquele que vai processar o alimento, né, e também vai ajudar a transformar aqueles fluidos vindos do alimento em energia para ajudar o irmão no tratamento pelo magnetismo. Para tanto, devemos ter uma alimentação equilibrada, né? É como se fosse uma reforma íntima, né, corporal, né? Uma reforma íntima do nosso organismo, né? Nós devemos ater também naquilo que ingerimos, né? Comidas ultraprocessadas não é o ideal, né? Em que pese é muito difícil fugir disso numa sociedade que vivemos, né? Mas busquemos comidas mais equilibradas, né? Nem muita carne, né? Nem muita comida processada, né? Vamos ter carnes brancas que são mais leves de ser processada, né? Então devemos ter o cuidado de ingerirmos uma alimentação, né, equilibrada para utilizarmos o centro gástrico como doador de um fluido mais limpo, mais puro, né? Ele vai tratar então os fluidos densos, né, os fluidos que advêm da digestão, né, de alimentos. O centro esplênico, que é o segundo aqui que nós vimos, que é o segundo de baixa frequência, né? Então, deixa eu voltar só um pouco aqui, só para colocar o gástrico, nós vemos aqui na figura. Então, o gástrico está ali, né, em cima do estômago, né, do epigástrico, na boca do estômago, mas ali ao lado está o centro esplênico. Em algumas escolas, o centro esplênico ele não é estudado, né? Ele é colocado como um centro secundário, mas no magnetismo é colocado como um dos centros principais, um dos 7 centros vitais principais. Então, ele está indo no baço, né, na parte esquerda do corpo, do lado esquerdo do corpo. Ele é um de baixa frequência. Ele também vai ele vai falar sobre circulação, né? Mas antes disso, ele também vai ser um dos responsáveis para a distribuição e circulação de recursos vitais. Ele serve, né, na maioria das vezes, de atenção quando a pessoa que nos chega é uma pessoa que está passando por um processo depressivo,
né? O centro esplênico é o principal a ser trabalhado em um paciente deprimido. Então, devemos estar atento a ele, porque a partir do momento que ele, como um centro de distribuição e circulação dos recursos vitais, está doente, está deficitário, ele começa a requisitar dos outros centros forças, fluidos, né, para conseguir se restabelecer. E quando nós vimos, então, que ele começa a ter problemas e começa a pedir do centro gástrico forças, ele começa, a pessoa que está com processo depressivo, ela começa a não querer comer, né? Ela começa a ter problemas, né, no estômago, a poder até querer colocar para fora tudo que come, né? Então, nós devemos ter essa atenção. E se o centro de força, né, o esplênico, não consegue requisitar essa força, ou começa a esvair, a esvaziar as forças do gástrico, ele vai começar a pedir dos outros centros, o coração, né, o centro de forças também da garganta, né, o laríngeo. Então, todos esses centros são requisitados, porque o centro esplênico, ele é o responsável pela distribuição e circulação dos centros vitais. Ele vai ser também importante na usinagem e na circulação. Na usinagem e na circulação na circulação sanguínea. Quando nós tratamos de centros de forças, opa, deu o nosso horário, eu vou só terminar essa lâmina aqui, e nós vamos entrar em nosso intervalo, né? Estamos no finalzinho já, mas vamos... aliás, vou fazer o seguinte, vou parar aqui nesse momento, para depois voltarmos, então, né, damos um intervalo de 15 minutos. O centro esplênico é um centro muito importante, por isso que é necessário estudarmos com mais afinco ele. Eu não vou me ater a dividir esse estudo, que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, Osmar, acho que nós conseguimos fazer nosso intervalo agora, né, para depois continuar. Pode ser? Perfeito, perfeito. Uhum. 15 minutos de intervalo, em breve retornaremos. Obrigado, Osmar.